E se o atleta, de repente, se vê ali com alguma condição e fala, meu Deus, e agora? Que mensagem, de repente, você falaria para ele, né? Com toda essa sua bagagem que você tem hoje, com toda essa, né, essa espiritualidade que você desenvolveu, esse teu conhecimento, né? Com essas dores e com essas superações. Acho que a primeira coisa é a seguinte, você não está sozinho. Todo mundo sente o que você sente, tá? Eu estou falando todo mundo mesmo. Você perguntar para o Michael Jordan, para o Messi, para o Pelé, sabe? Todo mundo, de alguma forma, vive. Por muitas das coisas que a gente já falou aqui hoje, nós somos humanos. E se nós somos humanos, a gente tem que valorizar as nossas emoções. Então, elas, uma vez que elas são vistas e trabalhadas, isso faz que a gente se torne um atleta melhor, um companheiro de time melhor, uma pessoa que vai se comunicar melhor com a imprensa, que vai poder dar um recado melhor para os fãs, para as pessoas que nos seguem, sabe? Então, e vai servir para a vida inteira, porque o esporte ele é uma expressão, mas não é uma expressão que dura a vida inteira. Uhum. Quem dura a vida inteira somos nós. Então, naquela minha fala anterior, eu fui descobrindo a minha potência. E a primeira coisa foi perceber que eu tinha preconceito. E muitos dos preconceitos, eles são estruturais. O preconceito, sabe, racial, ele é estrutural. Às vezes a gente fala assim, cara, eu não sou racista. Será? Porque a gente tem uma história que nos entranhou. Uhum. Então a gente não quer ser, né? A gente quer ter esse olhar de que somos simplesmente humanos, independente da cor da pele. Existe um preconceito estrutural contra a mulher. Você deve ter vários exemplos na sua trajetória de vida. Tem uma mulher que é executiva contra o homossexual e contra o cadeirante. Então, eu percebi que eu tinha esse preconceito. Então, ali então, foi... até hoje também, Betinho, legal se a gente falar um pouquinho dessa parte do preconceito, né? Que é uma coisa importante de ser falada, né? E você tem essa voz, né? Você tem essa representatividade. Hoje você pode falar, né? Você sente que hoje as pessoas ainda são preconceituosas em relação ao cadeirante? Com certeza. Quanto ao cadeirante, contra a mulher, contra o preto, contra o homossexual. Mas não porque elas são pessoas ruins, uhum. nem porque fazem por maldade. É um olhar diferente. Como você percebe isso? Qual a sua percepção? Não, a minha percepção é que as pessoas têm medo de olhar o que seria a vida daquele cadeirante, ou a vida daquela pessoa, ou, eventualmente, né, ainda ser ignorantemente visto como uma pessoa incapaz. Uma pessoa incapaz, uma pessoa que eu apenas não ando. Muito bem você ter falado isso, porque quando a gente fala de esclerose múltipla, né, infelizmente, às vezes as pessoas acham que até que é um problema de cognição. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Nós estamos falando do sistema nervoso central. Mas a cognição está ali, brilhante como sempre. Então, mas como é que o preconceito às vezes some? O preconceito ele é precedido de ignorância. Ignorância é você ignorar fatos, né? Você sabe o que é esclerose múltipla porque você estudou. Então, para você perder o preconceito, você precisa estudar. Sabe qual é a nossa história, como chegamos até aqui em relação ao fato pelo qual a pessoa tem preconceito. Cara, eu tenho preconceito. Deixa eu dar uma olhada nisso. Que é um pré-conceito. Mas qual quando é o conceito? Você quer olhar para isso, olha o que você fala, você tem que olhar para você. Exatamente. E nem todo mundo está predisposto a isso, de olhar para si e querer enxergar ali que algo precisa ser melhorado, né? E o que é mais fácil fazer? Apontar para o outro. Ter o preconceito. Para o outro. Exatamente. Trabalhar uma vitimização. Exatamente.